Hoje a gente vai falar de um dos meus romances favoritos do Neil Gaiman, Os Filhos de Anansi, que reúne um pouco mais de 300 páginas, muitas características da escrita dele. Vocês já devem estar meio cansados de me ouvir falar desse livro, eu sempre recomendo ele como o primeiro romance pra você ler do Neil Gaiman, livro mais engraçado do Neil Gaiman, livros pra rir não sei o que, livros com humor inglês, blá 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 blá. Então chegou a hora de falar realmente desse livro. 20 anos depois de deixar a América do Norte, o Charles Nancy, ou Fat Charlie, que é um apelido que ele não gosta muito, nosso protagonista, ele retorna à Flórida pro enterro do pai dele, que durante a vida fez o filho passar por muitas situações embaraçosas, ele realmente fazia ele passar vergonha em muitas ocasiões. A senhora Higgler, que é uma velhinha que era muito amiga do pai dele, toma café em baldes, a mulher é muito viciada em café. Ela começa a contar algumas coisas muito estranhas sobre a família do Charles. Aparentemente, o Sr. Nancy, que era o pai do Charlie, era o Sr. Anansi, o Deus-Aranha, dono de todas as histórias tecidas nesse mundo. E o Charles também tem um irmão semideus chamado Spider, de quem ele nunca ouviu falar, mas que herdou todos os poderes do pai. E pra encontrar ele, a senhora Higgler diz que basta ele pedir isso pra uma aranha. Movido pela curiosidade do que realmente por acreditar na velhinha, o Charles pede a uma aranha que o irmão dele apareça, e de fato ele aparece. O surgimento do irmão do Charles nessa história desencadeia uma série de conflitos entre os dois, principalmente porque o Spider é tudo aquilo que o Charlie não é. Nosso protagonista, ele é tímido, é desajeitado, não gosta de escândalo. Já o Spider, assim, ele é a festa em pessoa. Ele é confiante, ele age por impulso, usa o charme dele pra chamar a atenção, e em poucas horas o Spider faz tanta bagunça na vida do Charlie, inclusive com o noivado dele, com o trabalho, com a lei, que o Charlie realmente não vê outra saída a não ser usar a magia pra tirar o Spider da vida dele. E é aqui que a história realmente começa. Os Filhos de Anansi tem uma narrativa super divertida e coloca o leitor à parte de todas as faces dessa história, o que é fundamental porque o nosso principal ponto de vista é o Charlie e ele não sabe nada do que tá acontecendo. Então às vezes a gente tá na pele do Charlie, às vezes a gente tá na pele da noiva dele, também na pele do chefe dele, que é um cara muito canastrão que desvia dinheiro na empresa que o Charlie trabalha. E pouco a pouco, assim, todo esse mundo mágico, essa coisa de deuses, de fantasmas, de histórias pra contar, vão tocando na nossa vida urbana medíocre, digamos assim, e faz com que Filhos de Anansi seja uma história de superação, de autoconhecimento, mas também que seja uma história super divertida sobre alguém que tá tentando resolver todos os problemas que surgiram assim. O Spider e o Charlie, eles representam muito bem aquela dualidade que o ser humano tem dentro de si, mas que às vezes a gente não deixa aflorar por um motivo ou outro. Toda a condução da história é muito divertida, é muito legal. E eu adoro o nome dos capítulos, olha só. Capítulo 1, o qual basicamente discorre a respeito de nomes e laços familiares. Capítulo 2, o qual basicamente discorre sobre as coisas que acontecem após os funerais. Acho legal também do capítulo 13, o qual traz má sorte para algumas pessoas. É uma história que dá conclusões, que abre algumas possibilidades, também que encerra ciclos. Isso é muito importante para uma história como essa. Em várias passagens desse livro, Gaiman nos apresenta as lendas de Anansi e coloca a gente em contato com criaturas diferentes. Uma espécie de deuses arquétipos que são representados por um animal e também por características humanas. Todos eles conhecem o Anansi, mas o Deus-Aranha tem alguns inimigos. O pior deles é o tigre, que costumava ser o dono das histórias, até que o Anansi passou a perna nele e começou a contar todas as histórias do tigre como se fossem dele, só que alterando algumas coisas para tornar o mundo muito mais alegre e divertido e não tão sombrio quanto era a perspectiva do tigre, por exemplo. Nas lendas que a gente conhece, né, no nosso lado, na nossa vida, o Anansi é um deus africano que ocasionalmente toma a forma de uma aranha e que é considerado realmente o deus de todas as histórias. Ele também é um dos personagens mais importantes do folclore africano e os contos dele são muito famosos. A lenda original diz que o Anansi tentou comprar todas as histórias da deusa do céu, Niame, mas que ela colocou um preço alto nisso pra evitar que o Deus-Aranha comprasse. Só que todos os desafios que ela coloca pra ele, como uma forma de pagamento, foram cumpridos por ele, só que sempre de uma forma diferente, astuta, aquela coisa inteligente, malandra também. E ela não teve outra opção, ela teve que passar pra ele todas as histórias do mundo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que eu achei de um site que tem várias histórias de Anansi, as originais, digamos assim. Histórias que são muito famosas, que a gente conhecia por outros nomes, outras faces dessa história, mas que originalmente são essas lendas africanas. É super legal pra conhecer, tem uma história que conta como essas histórias chegaram na América, tem outra que conta como que o Anansi se tornou uma aranha. Enfim, são histórias diferentes pra gente ter um contato e que servem como um puta no complemento pra Filhos de Anansi. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, tentei reunir o máximo de informações possíveis aqui pra vocês. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário pra gente continuar conversando e eu vejo vocês na próxima. Capítulo 6, no qual Fat Charlie não consegue chegar em casa nem mesmo de táxi. Capítulo 8, no qual um bule de café se revela bastante útil. Muito legal.